Olá! Nesse vídeo, vamos entender o funcionamento das tarefas existentes no Google Classroom. Os professores passarão atividades para vocês de diferentes maneiras nas turmas que vocês estarão inscritos. Uma dessas formas é as tarefas. As tarefas são identificadas por esse sinalzinho de prancheta que vai aparecer toda vez que você tiver uma tarefa para ser realizada. Nessa turma aqui, por exemplo, existem 3 tarefas a serem cumpridas. Elas têm 3 formatos diferentes e nós vamos entender cada um deles. Então, vamos à primeira. Nesta tarefa aqui, eu consigo visualizar a data que ela foi criada ou editada e eu consigo também entender e ver se eu já concluí ela ou não e o prazo dessa tarefa. Observem que ela aparece aqui, ó, após a leitura do dever do capitão de Richard Phillips, produza uma resenha crítica. Se eu quero entender melhor essa tarefa e o que o professor tem dentro dela, eu vou clicar em abrir. Quando eu abrir ela, ele vai trazer para mim o que está anexo ou alguma informação adicional que tenha sobre essa tarefa. Então, todos os dados serão exibidos. Nesse caso aqui, o professor já me deu um modelo de um arquivo ou um arquivo em branco no qual eu devo produzir o meu trabalho para ele. Por isso que é importante abrir a tarefa. Então, aqui ele está dizendo já, ó, você já tem um arquivo ali de como elaborar uma resenha com o seu nome. Se eu clicar nesse arquivo, ele vai fazer o quê? Ele já vai abrir para mim um documento onde eu vou escrever o que o professor me pediu aqui dentro. Então, já é um trabalho que eu vou desenvolver automaticamente. Então, vamos escrever aqui. O livro em questão conta a história de um capitão que teve seu navio apreendido e precisou entender como atuar com os piratas para defender sua tripulação. Detalhe, é um caso verídico e atual. Muito bem, aqui eu poderia estar escrevendo a minha resenha, é o que você vai fazer como estudante. Verifique, o seu Classroom continua aberto aqui. Você clicou sobre esse arquivo vai levar você para uma nova janela. Nessa janela você vai fazer a escrita da sua atividade. O professor vai anexar o trabalho do jeito que ele quer. Se ele quiser um texto, você vai ser jogado para um texto. Se ele quiser uma apresentação, você vai ser jogado para uma apresentação. Se ele quiser uma planilha, você vai ser jogado para uma planilha. Ou um outro tipo de arquivo. O interessante é que você sempre abra as tarefas e clique nos arquivos que tiverem ali anexados ou que estiverem junto com o teu trabalho. Quando você finalizou o trabalho, observe que aqui você tem um botãozinho chamado entregar. Aqui em cima, no cantinho superior direito, né, você tem a opção de compartilhar, se você quisesse ainda compartilhar isso com outros colegas, comentar, e você tem a opçãozinha de entregar. Então, quando você terminou a sua atividade, você simplesmente vai clicar nesse botãozinho aqui, entregar. Mas eu ainda não terminei. Se você não terminou, você pode, inclusive, retornar para o Classroom e continuar desenvolvendo as suas outras atividades. Você pode continuar navegando, retornar. Quando você voltar nessa tarefa, abrir ela de novo, abrir esse arquivo de novo, nesse caso aqui eu estou abrindo ele mais uma vez, vai continuar lá o que você tinha digitado, porque você está trabalhando com esses arquivos na nuvem do Google. Nesse caso, sempre vai estar tudo automaticamente salvo e a sua atividade está aí. Agora ela está conclusa, terminei ela. O que você vai fazer? Você vai clicar no botãozinho entregar. Quando você entregar a sua tarefa, ele vai dizer que vai sendo enviado junto esse anexo, né, que você está incluindo. Beleza, você diz, ó, estou entregando a minha tarefa. E ela vai aparecer aqui para você como concluída. Então, concluí a entrega dessa primeira atividade que eu tinha para fazer. Se você voltar na visualização de todas as ações e tarefas que você tem no Google Classroom, você vai perceber que a outra tarefa continua aqui como abrir e com prazo, e essa sua tarefa está aqui como concluída.